Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindos à bagunça, né? Os que acompanham já com mais tempo sabem quando eu tô com o boné da preguiça, com essa camisa rasgada, é porque eu tô gravando de casa. Eu tô com pouco tempo para poder gravar, expliquei nos vídeos anteriores, né? E tenho costumado gravar do trabalho, eu tiro um dia para poder gravar umas 3, 4 partes do livro e umas questões, só que ontem eu tive um revés, não consegui gravar de lá do trabalho, tive que até voltar para casa, né? Cheguei, a empresa estava fechada, me esqueceram lá, esqueceram do meu turno. Pois é, mas enfim, então vamos aqui rapidinho, capítulo 14, parte 4 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Você que está caindo aqui de paraquedas, eu estou fazendo um resumão, né, do livro. Tem a playlist aqui no canal com o livro todo destrinchadinho em partes e capítulos. Você que veio pela thumbnail, por algum tema que te chamou a atenção, fica aqui que eu acho que o conteúdo vai te dar uma moral. No vídeo de hoje a gente vai ver alguns temas, né? O primitivismo romântico e a idealização do povo. O primitivismo romântico era associado à rebelião de esquerda. O surgimento do romantismo revolucionário. Após a Revolução Francesa e Napoleão se tornarem eventos históricos, surgiu uma safra de jovens capazes de expressar entusiasmo pela Revolução. A segunda geração de românticos britânicos foi a primeira a mesclar o romantismo e revolucionarismo, isso aí mesmo, ativo, impulsionados pelo desapontamento da Revolução Francesa. A vitória da arte política e a mudança no período de 1830 a 1848, a união do romantismo com a visão de uma nova Revolução Francesa, resultou na vitória da arte política entre 1830 e 1848, galera. Bom, o resumo está aqui na minha frente no computador, eu vou ler o resumo, vou trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo do resumo, e assim a gente segue o baile, beleza? Papum! Parte 4 do capítulo 14, primitivismo romântico e a idealização do povo. O primitivismo existia não apenas nas aldeias, mas também como um conceito revolucionário na hipotética idade de ouro do comunismo passado. Desde Rousseau até os socialistas, a sociedade primitiva era um modelo para utopias. A Revolução Francesa e Napoleão foram inicialmente celebrados, mas seu entusiasmo diminuiu com o tempo, especialmente após a guerra, o terror e a corrupção burguesa. Uma segunda geração romântica surgiu, mas distante dos eventos revolucionários, vendo a Revolução como uma chama libertadora através dos anos, enquanto a Europa se afundava nas planícies da reação e da opressão. Então, muita gente achava que a vida nos tempos antigos, tipo, na época das cavernas, antigo, era a melhor coisa. Sim, tinha uma galera que pensava desse jeito, né? E essa ideia de voltar no passado primitivo, né, era vista como uma parada super revolucionária, né? Uma espécie de paraíso, por assim dizer, principalmente por pensadores como Rousseau e os socialistas, né? No começo, todo mundo ficou animado, né, com a Revolução Francesa, Napoleão e tal, né? Só que essa empolgação ela deu uma murchada depois da guerra, né? Do terror e da corrupção da classe burguesa, como diz aqui. Lá no comecinho desse trabalho, eu falei bastante sobre isso, sobre como que durante e após Napoleão a parada virou. Aí o que aconteceu? Veio uma segunda leva de românticos, uma segunda galera, né? Eles apareceram, né, meio afastada, né, desses eventos revolucionários, né? E eles viam a revolução como uma espécie de luz libertadora, né? Enquanto a Europa caía na opressão. O sonho da perdida harmonia do homem primitivo possui uma história longa e complexa, sendo um ideal revolucionário em diversas formas ao longo do tempo. Desde a era de ouro do comunismo até a busca pela igualdade na sociedade pré-normanda,
O primitivismo romântico era associado à rebelião de esquerda. No contexto romântico, o conceito de povo representava virtudes incontaminadas e suas tradições eram vistas como o verdadeiro reflexo da alma popular. O primitivo era considerado revolucionário, tanto em cada aldeia quanto na hipotética idade de ouro do comunismo passado, sendo também imaginado em figuras como o nobre selvagem, especialmente o índio americano. O romantismo americano deu mais destaque ao nobre selvagem do que ao europeu, evidenciado nas obras como Moby Dick, de Herman Melville. Americano é Melville, não é Melville. Se eu estiver errado, minha pronúncia é um cocô. Se estiver errado, me corrijam. E os romances de Fenimore Cooper. Cara, essa ideia, né, de voltar às origens, ao primitivo, ela, como diz aqui no resumo, ela foi considerada revolucionária ao longo do tempo, né? Tipo, como diz aqui também, a época dourada do comunismo, né? Quando a galera buscava igualdade na sociedade antes de ter muitas regras, por assim dizer. No romantismo, o povo era visto como puro, né? E as tradições deles eram consideradas a verdadeira essência da galera, a natureza da galera, né? E essa parada de idealizar a harmonia antiga, né, sempre teve um dedinho revolucionário de quem? Da esquerda. Essa ideia era vista como uma parada revolucionária, né? Acabei de falar, só que tanto nas pequenas comunidades quanto na suposta época perfeita, né, do comunismo. Como diz aqui, essa visão ela também era associada, né, ao conceito do nobre selvagem, né, e especialmente relacionado aos nativo-americanos, né? Quem é o nobre selvagem? O nobre é o cara de sangue puro, né? O nobre selvagem, o nativo da terra. Por isso que, no caso da América, né, o índio norte-americano, né? Deu pra sacar essa parada do nobre selvagem, né? Eu acho que sim. Se não deu, só repetir 600 vezes que uma hora vai. E o romantismo americano, ele destacou mais essa ideia do nobre selvagem do que o romantismo europeu, né? Talvez por eles terem um que eles consideravam um exemplo de nobre selvagem mais presente do que na sociedade europeia. O surgimento do romantismo revolucionário. A Idade Média, o povo e a nobreza do selvagem eram ideais ancorados no passado, enquanto a Revolução representava um olhar exclusivo para o futuro. Somente uma segunda geração romântica, após a Revolução Francesa e Napoleão se tornarem eventos históricos, pôde produzir uma safra de jovens capazes de expressar entusiasmo pela Revolução. A Revolução Francesa, inicialmente saudada por muitos artistas e intelectuais, perdeu seu apelo após a guerra, o terror e a corrupção burguesa. Na Idade Média, as pessoas viam o passado, tipo, os costumes e ideais da época, né, como uma parada assim, maneirona. É legal. O povo e a nobreza pensavam que era, tipo assim, o máximo viver como nos velhos tempos, né? Já a Revolução, que é tipo uma mudança radical, ela era vista como uma parada do futuro, né? Só depois que a Revolução Francesa e as tretas com Napoleão viraram história, né, por assim dizer, é que rolou de surgir uma galera mais jovem, uma galera animada, né? Pô, que eles pilhavam com essa ideia de revolução. Eles já acenderam essa chama de revolução. No começo, a Revolução Francesa foi bem recebida pelos artistas, né? E a galera considerada pensante, né? Mas aí depois das guerras, do terror, a galera rica ficando, pô, corrupta pra cacete, né? As coisas meio que perderam o brilho, né? Só a segunda geração romântica, né? Esses jovens que eu falei, né? Que vieram depois, que deram aquela inflamada, né? Eles nasceram já depois desses eventos,
é que começou, né, a se curtir, a se disseminar de novo essa ideia de revolução. O movimento romântico incluiu esforços para coletar canções folclóricas, publicar narrativas épicas antigas e preservar tradições linguísticas. O primitivismo podia ser interpretado como revolucionário, especialmente entre os povos oprimidos em busca de identidade nacional. Para outros, mais inclinados ao conformismo e devoção, o culto nacional do primitivo assumia uma interpretação conservadora, representando a unidade na inocência e da tradição contra os inimigos capitalistas e racionalistas. O movimento romântico foi uma parada artística e cultural, né? E eles fizeram esforços para preservar tradições. As pessoas elas estavam super afim de pegar músicas antigas, contar histórias épicas, né? Manter vivas essas tradições dos povos locais, né? Alguns viam isso até como uma parada revolucionária, como algo revolucionário, né? Especialmente a galera mais oprimida, né? Os povos menores, né? Que estavam buscando uma espécie de identidade nacional. Já outros, né? Outra galera, né? Eles estavam na pegada de seguir as regras e serem devotos. Vamos lá, dá para separar isso aí. Galera mais revolucionária, os artistas, povo oprimido, estava naquela pegada de resgate, né? A galera da classe média tinha até uns artistas também, né? Aqueles mais devotos do classicismo que veio antes, eles estavam na pegada de seguir as regras e serem devotos. Eles viam esse lance, né, de valorizar o primitivo como uma parada mais conservadora, né? Tipo, era como se eles fossem, de um jeito, manter a inocência e a tradição, como diz aqui no resumo, contra os caras capitalistas e racionais. Ou seja, tanto resgatar as tradições antigas, quanto essa parada de devoção, de seguir regra, né? Tanto para esses dois tipos de povos diferentes, né? Era uma espécie de jeito de manter essa pureza, essa inocência e uma ferramenta, né, contra os capitalistas e os racionais, a galera mais racional. A palavra romântico foi inicialmente inventada como um slogan antirrevolucionário, mas uma nova geração romântica emergiu nos últimos anos das guerras napoleônicas, reavivando a chama libertadora da Revolução. À medida que a Europa mergulhava na reação, na censura e na mediocridade, a imagem da Revolução Libertadora tornava-se mais luminosa para essas novas gerações. Então, o romântico, por assim dizer, começou como um jeito, né, um slogan, né, antirrevolucionário. Mas aí depois das guerras napoleônicas, né, esses jovens que eu falei que vieram depois, né, eles pegaram essa palavra e deram um significado diferente. Enquanto a Europa estava meio caída, zoada e tal, estava com um monte de censura, essa galera, né, romântica, esses novos românticos, eles queriam reviver a energia da Revolução. Eles viam a Revolução como uma parada realmente libertadora. E botaram o pi na mesa e foram tentar resolver do jeito deles. A segunda geração de românticos britânicos, né? Byron, Keats, Shelley. Segunda geração de românticos britânicos representada por Byron, 1788-1824, Keats, 1795 a 1828 e Shelley, 1792 a 1822, foi a primeira a mesclar romantismo e revolucionarismo ativo. Isso pode ser importante, guarda essa informação. Impulsionados pelo desapontamento da Revolução Francesa, enfrentaram os horrores visíveis da transformação capitalista em seu país. Na Europa, a conexão entre a arte romântica e a Revolução se concretizou durante e após a Revolução Francesa de 1830. O revolucionário romântico
não foi uma novidade, tendo como precursor imediato os membros de sociedades secretas e seitas maçônicas revolucionárias. Vídeos atrás, agora não vou me lembrar qual, falei muito a respeito disso. Inspirados por antigos jacobinos como Buonarroti, julguem a minha pronúncia, esses jovens armados saíram de ambientes sociais para liderar golpes militares ou revoluções. No entanto, essa moda revolucionária era mais diretamente inspirada pelos estilos de pensamento do século XVIII e socialmente mais exclusivo. Os caras da segunda leva de românticos britânicos, eles foram os primeiros a juntar o romantismo com esse espírito de revolução ativa. Eles viram as coisas ruins que estavam rolando na Revolução Francesa, ficaram de cara, né, com essas mudanças assustadoras do capitalismo nos seus respectivos países. E aí decidiram, do jeito deles, né, combater isso aí. Na Europa, a arte romântica se ligou à Revolução durante e depois da Revolução Francesa de 1830. Essa galera, né, esses românticos revolucionários, não foram exatamente uma galera... Aliás, eles eram uma galera nova, mas isso não foi uma ideia nova, né? Eles foram antecedidos por uma galera que fazia parte de sociedades secretas e seitas maçônicas revolucionárias. Falei, mas eu vou falar de novo, né? Uns vídeos atrás eu falo sobre isso. Tem uma parte do livro que é dedicada a esse tema. Esses jovens, eles saíam para liderar golpes militares ou revoluções, né? Mas essa onda revolucionária foi mais inspirada por pensamentos do século XVIII e era mais exclusiva socialmente falando. Não era uma onda revolucionária para qualquer um, né? Não era qualquer um que entrava nessa parada. Era mais a galera que era inspirada pelas antigas sociedades secretas. Isso aí, só isso aí, já é um senso lógico de que era uma parada mais nichada. A vitória da arte política e a mudança no período de 1830 a 1848. A união do romantismo com a visão de uma nova Revolução Francesa resultou na vitória da arte política entre 1830 e 1848. Artistas tornaram-se figuras políticas apoiando movimentos de libertação nacional. A literatura e o jornalismo se fundiram, especialmente na França, Alemanha e Itália. As teorias estéticas do período ratificaram a união entre a arte e compromisso social. Formação muito importante. Durante esse tempo, as esperanças românticas de um grande renascimento do homem foram destruídas pela Revolução de 1848. O esteticismo autocontido de artistas como Baudelaire e Flaubert emergiu, marcando uma mudança política e estética. Em países como a Rússia, onde a desilusão de 1848 não ocorreu, as artes continuaram a ser socialmente comprometidas. Basicamente, os artistas ficaram bastante envolvidos com a política e viraram meio que líderes políticos, apoiando movimentos pela libertação nacional, né, em seus respectivos países. A literatura e o jornalismo se juntaram, né, especialmente na França, na Alemanha e na Itália. As teorias estéticas desse período disseram que a arte e o compromisso social andavam de mãos dadas. Isso aí é realmente uma informação importante. A galera romântica, eles tinham uma ideia que o homem ia ter um renascimento incrível, né? Mas aí veio 1848 e as revoluções quebraram essas esperanças. Aí, né, o Baudelaire e o Flaubert, eles surgiram com um estilo mais contido e autoconsciente, né? Que marcou uma mudança tanto na política quanto na estética, né? E em lugares como a Rússia, né, onde 1848 não rolou, as artes elas continuaram, né, comprometidas a determinadas classes sociais. Pontos importantes do resumo. O primitivismo romântico é um ideal revolucionário que representa a rebelião de esquerda. Muito importante. O primitivismo é considerado revolucionário tanto em cada aldeia quanto na hipotética idade de ouro do comunismo passado.
O romantismo americano deu mais destaque ao nobre selvagem do que ao europeu. Falamos sobre isso. A Revolução Francesa, inicialmente saudada por muitos artistas intelectuais, perdeu seu apelo após a guerra, o terror e a corrupção burguesa. O primitivismo podia ser interpretado como revolucionário, especialmente entre povos oprimidos em busca de identidade nacional. A palavra romântico foi inicialmente inventada como um slogan antirrevolucionário, mas uma nova geração romântica emergiu nos últimos anos das guerras napoleônicas, reavivando a chama libertadora da Revolução. A segunda geração de românticos britânicos, representada por Byron, Keats e Shelley, foi a primeira a mesclar romantismo e revolucionarismo ativo, galera. Agora, no final, a questãozinha para poder fixar o conhecimento sobre o resumo. Qual era a visão do primitivismo romântico em relação à Revolução Francesa e como essa perspectiva evoluiu ao longo do tempo? Opção A. O primitivismo romântico era inicialmente favorável à Revolução Francesa, mas perdeu o entusiasmo após os eventos pós-revolucionários, especialmente em relação à guerra, terror e corrupção burguesa. A segunda geração romântica viu a Revolução como uma chama libertadora, enquanto a Europa enfrentava reação e opressão. Opção B. O primitivismo romântico sempre foi contrário à Revolução Francesa, e a segunda geração romântica britânica, liderada por Byron, Keats e Shelley, foi a única a apoiar ativamente o movimento revolucionário. Opção C. O primitivismo romântico inicialmente apoiou a Revolução Francesa, mas continuou a ser entusiástico mesmo após os eventos pós-revolucionários. A segunda geração romântica foi a única a abandonar o ideal romântico. Por último, opção D. O primitivismo romântico nunca se relacionou com a Revolução Francesa, sendo uma ideia separada que não evoluiu ao longo do tempo. Mediante as opções, dá um pause no vídeo, tenta resolver aqui em 3, 2, 1, tira do pause. Opção correta, galera, opção A. Opção A, o primitivismo romântico era inicialmente favorável à Revolução Francesa, mas perdeu o entusiasmo após eventos pós-revolucionários, especialmente em relação à guerra, terror e à corrupção burguesa. A segunda geração romântica viu a Revolução como uma chama libertadora, enquanto a Europa enfrentava a reação e a opressão. Estão curtindo o conteúdo? Se inscreve aí, dá o like, comenta, espalha aí pra galera. Tô fazendo um resumo Era das Revoluções. Na real, o resumo eu já acabei. Eu tô gravando, eu comecei a Era do Capital. Então, ou seja, vamos continuar o trabalho. Vamos continuar resumindo a coleção aí. Se você curte estudar resolvendo questão, tem umas playlists aqui só com questão resolvida, né? De maneira mais elaborada do que essa daqui. Essa daqui é só para fixar. Então eu pego questão de prova, destrincha ela todinha, né? Junto dá pra gente ir se ajudando. Belezinha? Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Valeu, falou. Até a próxima. Bons estudos, galera.